Estes jovens estudavam, trabalhavam, tinham família, namoravam e queriam muito um Brasil do povo brasileiro. Mas eles foram massacrados pelos militares durante a ditadura, sequestrados, presos, torturados e mortos. Esses militantes de esquerda tiveram ainda seus corpos ocultados por generais golpistas. Mais de 40 anos depois, ainda hoje, essa história não foi contada para os brasileiros. E é por isso que eles estão aqui, em audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 27 de junho de 2011. A democracia brasileira ela só se completará no dia em que passar limpo a história desse país em relação àqueles mais de 20 anos de ditadura militar. E uma forma é a criação de uma comissão da verdade que resgate a memória daquele período, a verdade completa dos fatos, trazendo documentos e testemunhas do que aconteceu naquele tempo e fazendo justiça. Comissão da Verdade e Justiça, para conhecer os jovens assassinados pelo Brasil afora e punir os agressores, para saber o que aconteceu aqui em São Paulo. É aqui que foi criada a Operação Bandeirantes. Aqui foi organizado o núcleo duro da repressão. Aqui foi o lugar onde se prendeu mais e matou mais gente que gente do Brasil inteiro. E daqui partiam as ordens de captura, de perseguição para gente no Brasil inteiro. Todo o processo da caçada do Araguaia, por exemplo, saiu daqui. A caçada ao Lamarca, na Bahia, tudo saía daqui de São Paulo. Então, as raízes da repressão aqui em São Paulo são profundas e estão vivas. Nós queremos ver se a gente instala uma comissão da verdade no estado de São Paulo. Essa história tem a ver com o Brasil, o estado, a cidade, a Zona Leste. Eles escreveram uma página marcante da história do Brasil, que até hoje é muito sonegada, é muito importante que a gente recoloque isso na história oficial do Brasil. A história oficial do Brasil é cheia de lacunas, especialmente com relação ao período da ditadura militar, esses 20 anos terríveis, né? A Zona Leste é pioneira desde a época da ditadura, através do grupo de teatro União Rio Vivo, através do pronunciamentos do Adriano Diogo e outros compatriotas, a respeito da violência e a respeito de melhores condições de vida para o povo brasileiro, né? Começamos praticamente aí das bairros pela Zona Leste. Hoje ele tem quase 4.000 espetáculos, eu diria que uns 500 realizados na Zona Leste, em igrejas, sociedade de amigos de bairro, clubes de várzea. E é muito importante a nossa participação, nós aprendemos muito, o grupo era composto na época em sua maioria de estudantes, hoje é composto na sua maioria de elementos populares, mas a Zona Leste teve um papel preponderante na nossa visão de povo e na nossa visão de como lutar por esse povo. A Comissão da Verdade é um projeto de lei apresentado pelo então presidente Lula ao Congresso, mas os familiares dos desaparecidos políticos da ditadura querem ampliar a capacidade de investigação desta comissão. Por isso, a realização de uma audiência pública. Eu quero agradecer ao deputado Adriano Diogo e os demais membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia que acolheram prontamente uma demanda da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados de realizar uma audiência pública aqui na Assembleia como iniciativa que pudesse desencadear um processo de acumulação de forças na sociedade para que possamos ter condições políticas do Congresso Nacional de conseguir aprovar aquele projeto de lei que se encontra há mais de um ano na Câmara dos Deputados, não nos mesmos termos em que ele está colocado. Essa proposta foi apresentada pela Conferência Mineira de Direitos Humanos, quando se preparava para a Conferência Nacional, em 2008, na Conferência Nacional de Direitos Humanos, essa proposta de Minas Gerais foi aprovada. Era uma comissão da verdade e justiça. E a gente tem que entender justiça no seu sentido amplo, não limitar o sentido da justiça a judiciário, porque às vezes nos dizem assim, mas o legislativo não pode exercer a função de judiciário.
O que nós estamos entendendo, o que nós pedimos de justiça é uma justiça ampla. Então, uma investigação bem feita do Poder Legislativo, como uma CPI, ela pode levar à justiça, sim. Como familiar de Fernando Santa Cruz, nossa luta pelo esclarecimento das circunstâncias do seu assassinato e da ocultação do seu cadáver começa em 1974, quando Fernando, estudante de Direito da Universidade Fluminense, funcionário recente do DAE de São Paulo, foi preso numa rua do Rio de Janeiro aos 25 anos, junto com seu companheiro Eduardo Collier. Os dois desapareceram e, até hoje, nós temos poucos indícios que mostrem, que esclareçam as condições do seu desaparecimento e de onde estão seus restos mortais. Nunca mais foram vistos os dois. E eu pergunto hoje, e tenho perguntado sempre que retomamos essa luta, que já faz 40 anos. Por que nós continuamos aqui? Nós, eu falo Clara, Ivan, Carlão, Rita, Crimeia e todos os outros companheiros, Politi, e todos que estão nessa luta há tanto tempo. Por que nos mantemos? Né? Mantemos porque queremos encontrar os restos mortais dos nossos parentes, porque fomos torturados? Eu acho que não. Essa luta é muito maior. É uma luta coletiva, é uma luta que nos une a não só os 147 desaparecidos e os milhares de torturados aqui no Brasil, mas nos une à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, a todos os países, quase 39 países já fizeram comissão de verdade em seus países. Nos une a nossa condição humana e a nossa condição de ter vivido as atrocidades da ditadura, que não foi só no Brasil. E esse é um resgate não só da nossa história, é um resgate da nossa humanidade. Uma primeira, direito à verdade. Uma segunda, essa identificação, nossa preocupação em garantir o direito dos familiares, especificamente a identificação dos restos mortais e a entrega dos restos mortais. A terceira área de atuação nossa é a responsabilização civil dos torturadores e daqueles que se envolveram em atos de tortura e outros atos ilícitos durante o governo militar, representando o regime militar. Nesse sentido, nós já propusemos 5 ações civis públicas aqui em São Paulo, buscando essa responsabilização, inclusive a do USTRA, inclusive a dos responsáveis pela morte do Manuel Fiel Filho e depois pela confecção daquele laudo falso que atestou que ele teria se suicidado nas dependências do OICOD. Os pedidos dessas ações civis públicas, elas pedem a devolução ao Estado brasileiro de tudo que foi pago às vítimas, em decorrência dos atos daqueles torturadores que são identificados, pede a declaração formal do Estado brasileiro de que houve, naquele caso, um caso de tortura, não é? E que essas pessoas são responsáveis por esses casos, e pede também a perda do cargo em relação àquelas pessoas que ainda exercem cargos públicos. Essas ações estão em andamento, algumas já têm decisões favoráveis, e então o Ministério Público está acompanhando essa terceira linha de frente. A quarta e última linha de frente que nós temos atuado, e é uma das mais complicadas e mais complexas, diz respeito à responsabilização criminal dos autores de crimes praticados durante o regime militar. Alguns inquéritos em andamento, alguns inquéritos foram arquivados por colegas que entenderam que a lei de anistia protegia os torturadores desses inquéritos e ações penais. Outros inquéritos ainda estão em andamento. Há um inquérito em São Paulo, que apura a morte e depois a confecção de laudo falso do Manuel Fiel Filho. Há um inquérito que investiga a Operação Condor, conduzido por um colega do Rio Grande do Sul. E há inquéritos relacionados ao Araguaia. Além disso, nós estamos nos esforçando, e eu acho que é importante também o papel dos familiares das vítimas para provocar o Ministério Público nesse assunto. O Ministério Público, como outras instituições do Estado brasileiro, não é uma instituição homogênea. Nós somos formados por procuradores, e cada procurador tem independência e autonomia funcional. Vamos frisar bem que esta honra a transferimos para todos os advogados que conosco batalharam em defesa dos presos políticos durante a ditadura militar. Também transferimos este convite aos perseguidos políticos,
do Brasil, em particular aos mais de 1000 brasileiros, mulheres e homens, que passaram pelo nosso escritório como clientes e como amigos também. Estivemos, nós, advogados em geral, ao lado dos estudantes da União Nacional dos Estudantes, no Congresso de Ibiúna, em 1968. Lutamos pela liberação dos passaportes aos brasileiros que se encontravam no exterior. Estivemos permanentemente ao lado das lideranças sindicais e também ao lado de todos os cidadãos que participaram de entidades revolucionárias ou daqueles que simplesmente não apoiaram o regime em vigor. O escritor e poeta José Martí, morto pelos espanhóis na luta pela independência de Cuba, disse numa de suas obras: um país sem memória é um país sem alma. Essa é uma tarde importante, porque vem tratando de um tema urgente, que até agora tem sido um tabu. É um tema urgente e muito delicado, porque trata com a representação dos interesses, não apenas dos familiares, dos desaparecidos, mas com toda a causa pela qual esses companheiros morreram. Nós não abandonamos essa causa. Então, por isso é que o tema é bastante extenso e profundo e delicado. Creio que ele pode se transformar, a questão da Comissão da Verdade, numa das nossas maiores bandeiras da luta da conjuntura atual. Familiares dos desaparecidos políticos, grupos de direitos humanos e lideranças políticas exigiram o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pelos fatos ocorridos durante a guerrilha do Araguaia. Nós temos entidades de direitos humanos, nós temos a Comissão de Mortos de Familiares de Desaparecidos Políticos, tem bastante familiar aqui. A gente tem entidades de direitos humanos, Comissão de Justiça e Paz, Grupo Tortura Nunca Mais, eu preciso ver algumas outros sindicatos, estou vendo gente de sindicato, pessoal dos químicos está presente, né? Você tem, não só, nós temos um trabalho, por exemplo, Douglas Mansuro, que é um fotógrafo que cobre para movimentos sociais, ele não está aqui representando imprensa ou tal, tá, porque ele acha importante esse evento. Nós temos um fluxo de pessoas parlamentares, já vi vários parlamentares, isso tem possibilidade da gente realizar um bom trabalho. Agora, é preciso focar também que não dá para deixar a sujeira embaixo do tapete. É preciso cumprir a sentença inteira da Corte Interamericana. A Comissão da Verdade é um elemento da sentença da Corte. Nós entendemos que essa questão da Comissão da Verdade, ela deve ser amplamente debatida com a sociedade, como foi a anistia. Em que pese o temor de alguns de que a gente possa perder, dada a composição do Congresso, mas nós entendemos que deve ser debatido, porque uma Comissão da Verdade, ela pode ser a grande oportunidade de nós esclarecermos o que aconteceram com esses desaparecidos, quem são os responsáveis, e nós entendemos que uma Comissão da Verdade, ela também deve propiciar a justiça. Por isso, nós achamos importante que deve ser Comissão da Verdade e Justiça. Só a verdade não basta.